A Groenlândia vai se tornando cada vez mais importante no contexto geopolítico. Há ricos depósitos de matérias-primas na região e importantes rotas de transporte para o comércio internacional passam pela Groenlândia. No entanto, com o aumento do derretimento de gelo como resultado do ciclo terrestre, isso também cria um certo potencial de tensão com a Rússia e possivelmente com a China. No geral, a Groenlândia se comporta ao lado do Alasca como um território em forma de chifre que poderia assegurar qualquer investida chinesa e russa contra a Europa e Estados Unidos. A localização estratégica da Groenlândia na rota mais curta da Europa para a América do Norte, vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos dos Estados Unidos, tornou a região uma prioridade para Donald Trump, que enfatizou que estava falando sério sobre sua decisão de assumir a Groenlândia, com o primeiro-ministro do território, Buttigieg, dizendo que está comprometido com a independência do país e declarou repetidamente que a ilha não está à venda e que o próprio povo deve decidir sobre o seu futuro. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, relatou em 15 de janeiro que havia falado por telefone com Donald Trump e dito que a Groenlândia teria que decidir por si mesma se tornaria independente ou vendida para os Estados Unidos. A ideia de compra de Donald Trump começou a ser aceita, não tão somente pelos civis na Groenlândia, mas pelas autoridades dinamarquesas naturalmente com resistência. O mundo passou a criticar a narrativa de Trump, mas agora os europeus estão avaliando que a ideia não é ruim e poderia favorecer os dois lados. O principal oficial militar da União Europeia e atual presidente do Comitê Militar Europeu, o general Robert Bridger, disse que faria sentido estacionar tropas e países da União Europeia na Groenlândia, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou interesse em adquirir o território. Segundo o general, na minha opinião, faria todo sentido não apenas estacionar forças americanas, como tem sido o caso até o momento, mas também considerar estacionar soldados da União Europeia no futuro. Em última análise, tal passo exigiria uma decisão política. Foi o que disse o general, nascido na Áustria. O Comitê Militar é o mais alto cargo militar do Conselho Europeu, mas serve como corpo consultivo, já que o bloco não tem um exército dedicado. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, é a principal aliança militar da União Europeia. Embora a Groenlândia não faça parte da União Europeia como território ultramarino da Dinamarca, os europeus, assim como os Estados Unidos, têm interesses na Groenlândia, e isso foi destacado pelo general, citando suas matérias-primas e localização estratégica. Donald Trump expressou interesse em tornar a Groenlândia um território autônomo da Dinamarca, parte dos Estados Unidos. E ele não descartou o uso do poder militar ou econômico com sanções para persuadir a Dinamarca a entregá-lo. Mas o general Bridger também alertou que esperava que os Estados Unidos, como membro das Nações Unidas, respeitassem a inviolabilidade das fronteiras, conforme estipulado na Carta da ONU. Isso significa que os dinamarqueses e civis da Groenlândia devem decidir o futuro da região. No final das contas, no entanto, tal passo é uma decisão política, acrescentou o general. Ele continuou explicando que a Groenlândia é um território dinamarquês no exterior, embora não faça parte da União Europeia. No entanto, os europeus, assim como os Estados Unidos, têm interesses no território. E caso os americanos comprassem a Groenlândia, quais mísseis, quais sistemas poderiam ser implantados para barrar a Rússia? Chegaram as novas camisetas na loja do canal. Acesse o site umapenca.com/área militar. Cada compra ajudará na continuidade do meu trabalho em trazer muito mais conteúdos para vocês. Atualmente, os Estados Unidos têm interceptores terrestres do tipo GBI em Fort Greely, no Alasca, que são uma parte essencial do sistema de defesa de mísseis do país, ou DIMD. Esses mísseis são projetados para interceptar ogivas de mísseis balísticos intercontinentais e CBMs ainda no espaço, impedindo-os de realizar a reentrada na atmosfera terrestre e evitar a fase terminal. Isso significa que poderiam ser implantados igualmente na Groenlândia.
Desde 2002, os Estados Unidos estão em negociações diretas com a Polônia e outros países europeus sobre a possibilidade de criar uma base europeia para interceptar mísseis de longo alcance. Um local semelhante à base dos Estados Unidos no Alasca, ajudaria a proteger os Estados Unidos e a Europa de mísseis disparados do Oriente Médio ou do norte da África, por exemplo. Caso a Groenlândia fosse fortificada pelos Estados Unidos, certamente haveria menos gastos defensivos e ofensivos dentro da Europa por parte dos Estados Unidos. E no final das contas, a própria Europa arcaria com custos próprios ou adquiridos, reduzindo os gastos americanos. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos poderiam também implantar sistemas terrestres do tipo SM-3 e Tomahawk na Groenlândia, elementos que serão implantados até 2027 na Alemanha, contra a possível agressão russa no futuro. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, um canal reserva do Área Militar que teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações.